Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou falar aqui pra vocês como que eu faço as minhas revisões. Eu já comentei um pouco lá no Instagram como é que eu faço a revisão do meu material, tá lá nos destaques, mas eu resolvi gravar o vídeo porque algumas pessoas não têm Instagram ou outras não me seguem e eu acho que é algo muito importante que a gente não pode deixar de lado na hora do estudo, então eu resolvi compartilhar pra vocês aqui também no YouTube. E também aqui no YouTube acaba que eu tenho mais oportunidade de falar, mais espaço, porque lá no Instagram eu sou controlada por pauzinhos. Então o Instagram ele delimita a quantidade de pauzinhos e aqui eu posso falar livremente quantos minutos eu quiser, depois é só ir cortando o vídeo. Revisão é um momento do seu estudo em que a maioria acaba que não dá tanta atenção para essa parte da revisão. Antes de eu começar a entrar nesse mundo de concurso, de começar a estudar, entrar no mundo de vestibular, uma coisa que eu sempre faço é ler o depoimento de pessoas aprovadas. Então, para concurso público, na época que eu estudava, eu lia todos os depoimentos dos aprovados. E também passei a ler os depoimentos das pessoas que passaram no vestibular de medicina. E é unânime que todas essas pessoas acabam fazendo as mesmas coisas. Primeiro, resolvem muitas questões, então elas acabam dando muito mais prioridade à resolução de questões do que ao estudo da teoria, por exemplo. E outra coisa é que a maioria dessas pessoas faziam revisão. Não tinha um método certo, cada uma tinha o seu próprio método, mas a maioria faziam as revisões. Então, na minha cabeça, eu também preciso fazer as revisões durante o estudo. Outra coisa também é que eu sou uma pessoa muito esquecida mesmo. Por isso que eu tô sempre aqui mostrando pra vocês como que eu faço a minha organização, como que eu me organizo, porque eu não lembro das coisas que aconteceram ontem, que aconteceram antes. Isso é muito ruim. Isso é horrível, na verdade, né? Porque eu não lembro nem o que eu comi ontem. Então, eu já pensei, se eu não lembro o que eu fiz ontem, antes de ontem, eu vou lembrar o que eu vou ter estudado ontem? Cri. É uma coisa para se pensar. Então eu vi também a importância da revisão para isso, para poder ir mantendo aquele conteúdo na minha mente, com o objetivo de não deixar ele sair dali e ir para outro lugar, outro submundo dentro do meu corpo. Existem vários métodos de revisão. Eu não vou falar para vocês os vários métodos de revisão. Eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição link de alguns métodos que eu consegui achar aqui no Google para vocês. Mas eu vou explicar os métodos que eu utilizei. Então, quando surgiu essa onda de revisão mesmo firme, assim, eu comecei a ver os estudiantes, todo mundo fazendo revisão, aí que eu tomei coragem para fazer revisão também. E eu vi as pessoas fazendo a revisão do método da curva do esquecimento, que é o quê? Você estudou hoje Roma. Então, você estudou hoje Roma, amanhã você vai fazer a revisão de Roma, daqui 2 dias você vai revisar Roma, daqui uma semana você vai revisar Roma e daqui 30 dias vai revisar Roma de novo. Ok, no começo então eu testei esse método, mas isso mais me atrapalhou do que me ajudou. Na parte de ter que ficar colocando a data na agenda, sabe? Tem um aplicativo para Android que se chama Partiu Revisar. E esse aplicativo, ele já calcula para você todas as datas da sua revisão que você vai ter que fazer com esse método da curva do esquecimento. Mas não tem esse aplicativo para facilitar a minha vida aí para quem tem iOS. Então, eu tinha que fazer tudo na cabeça e, sério, eu perdi assim, uns 15 minutos tendo que passar todas as anotações na minha agenda. Todos os agendamentos, das revisões. É lógico, se você for comparar, você perde 15 minutos fazendo coisas inúteis, né? Mas pra mim aquilo lá era torturante, eu não gostava. Pronto, falei. Aí depois eu fiz lá um coach lá, muito tempo atrás, e esse coach pediu pra que eu revisasse todos os meus resumos, todas as minhas anotações
nos finais de semana. Então, todo sábado eu tinha que fazer revisão dos meus resumos. E o que aconteceu? Gente, eu ficava o final de semana inteiro revisando. Eu ficava, assim, o sábado inteiro. E o meu sábado, assim, meu final de semana... Gente, assim, eu tenho... Pra mim, meu final de semana é o final de semana da alegria, entendeu? Eu quero ficar em casa, assistir Netflix. Eu só vejo meu namorado nos finais de semana. Eu quero fazer... Não sei, eu quero fazer alguma coisa. Então, pra mim, aquilo era muito torturante ter que fazer revisão todo final de semana. Aí depois eu pensei, cara, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou revisar uma vez por mês. Então, uma vez por mês, detalhe, no sábado eu tinha que revisar os resumos de todas as matérias. Ok. Passei então pro uma vez por mês. Então eu falei, vou fazer uma vez por mês, porque eu acho que vai ser mais legal, né? Uma vez por mês, aí eu vou ter 3 finais de semana livre, não sei o quê. Também não deu certo. Aí eu fiquei um tempo, aí eu tava na faculdade nessa época, né, que eu tava testando métodos de revisão. E eu falei, Alana, não revisa agora não. Aí eu fiquei um semestre da faculdade sem fazer revisão de matéria de concurso, de OAB, de nada, porque eu fiquei focada mais nos estágios que eu estava fazendo. Eu tava fazendo 2 estágios, NPJ, né, estágios obrigatórios da faculdade. Então eu quis focar nesses estágios e não estudei para concurso, não estudei para nada. Aí agora, com o vestibular, com o Enem, eu pensei, cara, eu preciso revisar. Não tem como, é muito conteúdo e são conteúdos que eu não vejo há mais de 7 anos. Então, eu preciso da revisão para poder sempre manter aquilo lá fresco na minha cabeça. Porque, principalmente aqui no vestibular, no concurso eu não digo tanto, mas também tem. Mas no vestibular é tudo muito interdisciplinar. Então, assim, numa questão de química cobra coisa de biologia, numa questão de química cobra coisa de física, de história cobra coisa de geografia, então elas andam muito unidas, então eu precisava manter tudo na minha mente. Aí, a priori, eu pensei em voltar e testar mais fielmente e firmemente o método da curva do esquecimento, até porque eu vejo tanta gente no Instagram fazendo e dando certo, pelo menos é o que parece, né? Dando certo para as outras pessoas, então eu pensei, pode ser que isso também dê certo comigo. Mas, gente, eu testei por 2 dias, comigo não deu certo. Na verdade, não foi nenhum teste, né? Aí eu pensei, eu peguei lá as matérias que eu tô estudando, são ao total 7 matérias, 7 ou 8, não lembro. Então eu pensei, Alana, faça algo simples. O que eu decidi? Eu separo para revisar todos os dias uma matéria por dia. Então, hoje eu estudei História e Geografia e eu vou revisar Química. Aí amanhã eu vou estudar Física e Matemática e vou revisar História. Entendeu? Eu estipulei uma matéria por dia para poder revisar. Então eu pego todos os resumos, as minhas anotações que eu faço de história e eu vou revisar hoje história. E no outro dia eu vou revisar geografia, então eu leio todos os resumos de geografia. Aí no caso você pode ler os seus resumos, seus mapas mentais, suas anotações no livro. Às vezes você gosta de estudar apenas lendo doutrina, você que faz faculdade de direito ou faz faculdade de outra coisa, vai lendo o livro e você vai passando marca-texto. Então às vezes é mais prático você ler apenas o que você marcou e isso vai de cada um. Você vai ter que descobrir qual é o seu melhor jeito de estudar, o que você gosta de produzir nos seus estudos. E, gente, essa revisão vale para qualquer coisa. Vale para você que estuda na escola, vale para você que faz faculdade de direito, você que faz faculdade de qualquer outro curso. Uma coisa ruim da revisão é que conforme você vai estudando, você vai criando e produzindo mais materiais. E, consequentemente, o seu tempo de revisão vai ficando maior. Eu não acho que é um tempo perdido. Pra mim, algumas pessoas falam, não, legal é você fazer mapa mental com palavras pontuais, então aquele mapa mental bem clean, né? Bem limpo, com pouco conteúdo, mas com conteúdos realmente relevantes. Tem pessoas que gostam de, como disse, ler o que sublinhou e realmente vai ficando com mais conteúdo, com mais material pra você ler e vai ficando cansativo. Mas eu prefiro assim. Eu gostei mais de revisar desse jeito, de todas as formas que eu já revisei. Comigo não funcionou essa coisa de fazer mapa mental com palavras pontuais ou apenas com desenhos. Isso me deixava mais perdida e eu ficava procurando entender por que aquela palavra tá
ali, entendeu? Então, o material, vou mostrar pra vocês o material que eu produzo para as minhas revisões. Eu parei de fazer resumos nos cadernos, inclusive meus cadernos estão aqui, ó. Porque o que acontecia? Na hora da revisão, eu acho que o caderno me deixava muito engessada, não me dava liberdade pra poder desenhar, pra poder colorir. Eu gosto, gente, eu gosto de perder tempo fazendo resumo. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que chegam a dizer que você não vai passar se você fizer resumo colorido, super ao contrário. Inclusive, vários conhecidos meus que passaram agora pra Medicina na Federal, com os resumos, parecem obra de arte. Picasso da vida, assim, coisa linda, entendeu? Coisa de primeira. Então, não é desculpa. Se você tá aprendendo, você tá conseguindo entender, você tá conseguindo reter aquele conteúdo, então colore mesmo, marque texto, perde tempo fazendo um resumo. Se você tá conseguindo entender e acertar a questão, é o mais importante. Então, vou mostrar aqui pra vocês. É assim que eu tô fazendo, ó, as minhas fichas, porque eu me sinto mais livre de fazer o meu resumo assim, nas fichas do que no caderno. E outra coisa, eu fico mais alegre quando eu estou revisando as minhas fichas do que revisar caderno, gente. Então, olha só, eu desenho bonequinhos, dou uma colorida, eu me sinto mais alegre fazendo eles assim. Esse aqui é de biologia, base molecular. E olha aqui, ó, tá vendo que tem algumas palavras, algumas frases com esse marca-texto amarelo mais forte? Então, essas palavras aqui, são as mais importantes, sabe? Aquilo que eu preciso olhar com mais cuidado. E como é que eu vou saber se essa palavra é a mais importante? É fazendo questão. Então, eu costumo estudar aquela matéria, aí eu vou e faço as questões e eu começo a ver o que realmente está sendo cobrado sobre aquele conteúdo. E assim, eu volto para minha ficha e vou marcando as palavras mais importantes, os assuntos que foram cobrados. Da mesma forma que eu mostrei pra vocês lá no vídeo de guia de estudo do direito, da mesma forma que aquele método lá que eu falei pra vocês como é que eu fazia as questões da faculdade, então eu faço a mesma coisa, não mudou nada, só mudou o conteúdo mesmo. Mudou muito, né, drasticamente. Então essas aqui são as minhas fichinhas e a única curva do esquecimento aí que eu tô fazendo são para as minhas fichas de inglês. Então, eu estudo inglês pro vestibular, né? Eu tô buscando estudar mais. Mais pra frente eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. Mas eu pego e tô fazendo assim as fichinhas dos substantivos em inglês. E eu tô usando a curva do esquecimento para poder decorar e aprender, assimilar bem essas palavras aqui. Você também pode fazer flashcards, que usa as fichas também, só que é um pouco diferente. Então aqui você coloca a pergunta e atrás você coloca a resposta daquela pergunta que você colocou aqui na frente. Então você vai meio que fazendo flashcards. Depois eu vou deixar aqui embaixo também, eu vou pesquisar algum vídeo, alguma coisa que fale sobre e vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada também. Então é dessa forma que eu tô fazendo revisão, foi a melhor forma que eu encontrei. Então, como vocês viram, nem sempre o que a gente vê o outro fazendo pode ser que dê certo conosco. Então eu estou sempre batendo nessa tecla aqui com vocês, de sempre testarem os métodos que vocês veem aí em volta. Não tenham pressa. A gente tem essa mania de ter pressa para aprender logo, para poder fazer logo. Então é melhor você ir dando um passo de cada vez e descobrindo quais são as melhores formas para você entender aquele conteúdo e depois você vai deslanchar e conseguir cumprir todas as suas metas e seus objetivos. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha falado bem aqui. Às vezes nem eu compreendo muito bem o que eu falo, mas eu acho que deu para assimilar um pouco aqui do que eu quero passar para vocês. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal também, isso me ajuda muito, e comenta se você gostou. E se você já faz revisão, diz aí um método, alguma forma que você faz as revisões, porque pode ser que ajude outras pessoas, eu também pode me ajudar. Então é isso, gente. Tchau pra vocês e até semana que vem.